No início da tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro respondeu em seu Facebook ao candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Vou ler aqui a postagem para vocês. Está na tela também para quem nos acompanha. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem que poderia nos pagar 20 bilhões de dólares para pararmos de destruir a Amazônia ou nos imporia sérias restrições econômicas. O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável. Meu governo está realizando ações sem precedentes para proteger a Amazônia. Cooperação dos Estados Unidos é bem-vinda, inclusive para projetos de investimento sustentável que criem emprego digno para a população amazônica, tal como tenho conversado com o presidente Trump. A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua. Custa entender, como chefe de Estado, que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, senhor Joe Biden, sobre todos os aspectos. Lamentável. Mais tarde, o presidente falou na cúpula sobre biodiversidade da ONU e aproveitou para rebater algumas mentiras ditas sobre a Amazônia. Vamos acompanhar. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas, que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior. É preciso que todos os países cumpram com suas responsabilidades. Arque com a parte que lhes cabe e se unam contra os males, como a biopirataria, a sabotagem ambiental e o bioterrorismo. Meu governo mantém firme o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a gestão soberana dos recursos brasileiros. Estaremos sempre abertos a contribuir para um debate fundamentado no respeito aos 3 pilares da Convenção da Diversidade Biológica: a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios. Espero o mesmo compromisso por parte dos senhores. Começo com você, Fiuza. Queria a tua avaliação aí sobre essas respostas dadas pelo presidente Bolsonaro. Fiuza. Vitor, o Joe Biden é um demagogo, né? Então sobrou para o Brasil, né? Coitado do Joe Biden. Ele tá lá num debate que ele não sabe direito o que dizer, porque a questão é a seguinte: o embate ali, começando, né, pela origem aí da reação do presidente brasileiro, o embate era sobre o governo Trump, evidentemente. E o governo Trump, os resultados do governo Trump até a pandemia, são resultados altamente favoráveis aos setores menos favorecidos da sociedade. A sociedade como um todo, uma economia livre, diferentemente do que se dizia, né? Vai fechar tudo, xenofobia, belicismo, não teve nada disso. Ele até é indicado já, recebeu algumas sugestões de indicação para o Nobel da Paz, o Donald Trump, né? Porque foi lá, afirmou a autoridade dos Estados Unidos, discutiu como um chefe de Estado, falando firmemente com a Coreia do Norte e obteve uma distensão, a verdade é essa, e com os Emirados Árabes Unidos também. Então, a avaliação, o debate eleitoral, o Partido Democrata só pode falar 2 coisas. Uma é culpar o Trump pelas mortes por coronavírus, o que é um absurdo, uma leviandade. O Obama chegou a dizer que o Trump era responsável por 170 mil mortes, quando estava nesse nível, o número de óbitos, né? E o Joe Biden, que é um demagogo, é um candidato fraco, né? Ele é a perfeita expressão dessa política que se distanciou da política, né? O debate eleitoral não tem nada mais distante da vida real do que debate eleitoral em qualquer lugar do mundo, né? É uma conversa fiada, serve para muito pouco, você tem que olhar o que a pessoa o que ela já fez. É um show. E esse show, hoje em dia, do lado democrata, é um show de demagogia. Demagogia politicamente correta, não bate nada com nada. Então, eu estou me detendo na origem do negócio porque o presidente brasileiro reagiu
há uma bravata, na verdade, né? Isso não é uma política de Estado. Até como o ministro Ernesto Araújo estava falando agora, mesmo se os democratas ganharem, isso não vai ser uma política de Estado dessa forma. Vamos lá botar o dedo no Brasil, corrigir o desastre amazônico. Ele está fazendo lá um numerito circense, né, para aquela plateia dele que é cada vez menor. É por isso que o fenômeno Trump existe por causa disso. E o fenômeno Bolsonaro no Brasil também existe por causa disso. Porque esses que se apresentam como progressistas, etc., eles falam cartilhas que não tem nada a ver com a realidade. Acho que o presidente brasileiro repudiou com toda a razão, né, o que seria uma tentativa de interferência e tal, mas nem chega a ser, Vitor, na minha opinião. Foi uma bravata de um candidato muito fraco, que eu tenho a impressão de que dificilmente vai derrotar o atual presidente. Augusto. Há poucos dias eu vi, já mencionei aqui, um vídeo em que o Harrison Ford diz, minha casa está queimando, alguma coisa, minha casa está em chamas. Não tem nada a ver com a casa dele é a Califórnia. E lá há incêndios que ele não comenta. Nesse tipo de debate, com esse formato, isso só pode favorecer a demagogia. Nem caberia ao Trump ficar contestando uma afirmação dessa, uma afirmação imbecil. E isso denota a ausência de remorso e a incapacidade autocrítica dos políticos americanos, os demagogos, sobretudo. E se você assiste a essa série West, que me pareceu honesta, você vê o que eles fizeram com os índios, por exemplo, exterminaram os bisões, né? Enquanto o cinema apresentou a minha geração como bandidos, os líderes indígenas que nós chamávamos de cavalo doido e touro sentado, que aparecem lá e são assassinados pelos americanos. Eles acabaram com florestas que existiam, agora eles ficam dizendo que a Amazônia pertence ao mundo. Pertence coisa nenhuma. A Amazônia é brasileira, eu vou repetir isso o tempo todo. O Brasil é criticado pela política, e criticado equivocadamente, pela política adotada em relação aos indígenas e à floresta, porque aqui existem, e até tribos isoladas em florestas. E no resto do mundo isso acabou. E os incêndios em outros países são muito mais graves, como mostra Evaristo Miranda, incansavelmente. Então o Joe Biden, ele só se aproveitou de um debate que é baseado numa fórmula inviável, porque em 1 minuto, em 2 minutos, nenhum candidato consegue apresentar um item de programa de governo, porque nesse tempo é impossível você dizer como você trataria um resfriado, se fosse atingido por isso. Fala, Zé. Olha, o Joe Biden mostrou uma incompetência total de colher dados. Eu acho que a presença dele no debate foi toda artificial. Aquilo ali é a história do marketing político levado aos extremos. Ele sabia do posicionamento do presidente Donald Trump, de uma posição firme na sua defesa, né? E aí ele tentou fazer a mesma coisa, mas soa como muito falso e como se estivesse mesmo de máscara. Eu hoje conversei com representantes ali da região amazônica, né, dos estados que acompanham a Amazônia Legal, e eles estão revoltados, muito. O senador Plínio Valério me disse que isso incomoda muito o pessoal da Amazônia. Veja bem, Manaus tem um grande projeto, tem uma grande planta industrial, né, que produz eletrônicos, produz componentes, motos, e é um grande centro eletrônico. E lá não é exatamente uma floresta, como todos imaginam que o estado, né, do Amazonas seja toda uma floresta. Aí ele disse que é assim mesmo, que a visão internacional é de que a floresta o Amazonas todo coberto de árvores exóticas, cheias de flores bonitas, né? E é por aí, o imaginário popular sobre a região. E ele mostra que os amazônidas, né, eles têm que sobreviver. Eles têm que plantar, eles têm que colher, eles têm que sobreviver.
E ele mostra, inclusive, a renda da região é muito baixa, muito baixa. Então, a previsão de se preservar alguma coisa na região amazônica seria preservar os amazônidas, cuidar dos amazônidas. Aí esse tipo de pronunciamento, ele é arrogante, que mostra um Estados Unidos que não existe mais com essa liderança toda no mundo, viu? Não é assim mais. Ah, nós vamos mandar dinheiro como quem quer comprar, e o presidente deu uma resposta à altura. O país vende, mas o país não está à venda, nem para a China e nem para os Estados Unidos, né? Então, é arrogância pura. Ah, nós vamos fazer sanções. A gente faz sanções também contra os Estados Unidos, né? São dois concorrentes fortes aí no mercado de alimentação, disputam mercado no mundo inteiro. Não é possível que um candidato à presidência dos Estados Unidos não conheça a realidade do Brasil. Fez muito bem o presidente Jair Bolsonaro, que usou um meio próprio para defender o país, e fico envergonhado às vezes de brasileiros que embarcam nessa história de criticar o país. Eu falava esses dias com um deputado do Partido Verde e ele dizia: a nossa preocupação não é com a economia, que o Brasil quebre. A nossa preocupação é com a manutenção e conservação da natureza. Então, de repente, ele está pretendendo conservar a natureza e matar os humanos, porque não é possível, não é possível alguém pensar de uma maneira tão separada. É preciso pensar o mundo, a Terra, numa simbiose, numa relação entre seres humanos, animais e vegetais. Nada mais do que isso. Então, eu acho que o presidente fez muito bem respondendo nesse tom.